Hoje nós vamos falar sobre a tendência do pensamento moderno. É muito interessante que nós saibamos qual a tendência do pensamento pós-moderno, aliás, né? Nós vivemos na era da pós-modernidade e é necessário que falemos qual a tendência do pensamento pós-moderno. É claro que existem muitas teorias e muitas pessoas que falam sobre isso, mas eu quero dar aqui minha opinião sobre a tendência do pensamento pós-moderno. Tem um filósofo cristão que eu admiro muito e li muito sobre os seus livros, Francis Schaeffer. Ele conseguiu perceber que desde Tomás de Aquino houve uma dicotomia do pensamento moderno, contemporâneo, da época. Ou seja, havia aqueles que estavam no andar de cima e aqueles que ficavam no andar de baixo. Ou seja, aqueles que só conseguiam ver a natureza, só conseguiam ver as origens ou os fundamentos, tudo partindo da natureza, o naturalismo, vamos dizer assim, ou o ceticismo, como também aqueles que iam para o andar de cima, ou seja, o que ele mesmo chamou no seu livro A Morte da Razão. Aqueles que abandonavam completamente a racionalidade, e daí veio o existencialismo de muitos filósofos franceses, como Jean-Paul Sartre, começando por Kierkegaard e Heidegger e outros filósofos existencialistas e idealistas. Então, essa dicotomia era exatamente ainda tendo os princípios neles mesmos. Ou seja, aqueles que estavam no andar de cima, de baixo, aliás, ou seja, que viam somente a natureza, que não aceitavam de forma alguma nada subjetivo, como uma autoridade, etc., eles tinham princípios neles mesmos. Aqueles que estavam no andar de cima, que abandonavam completamente a razão, eles também tinham os princípios com base neles. E o pensamento moderno, pós-moderno, eu vejo que eu daria um nome para polarização. O pensamento pós-moderno é o pensamento da polarização. Ou seja, uma mistura de dialética com, vamos dizer assim, com outras ideologias, que não podemos identificar muito bem quais sejam, né? Mas nós podemos perceber que a dialética entre a tese, antítese e síntese, onde essa síntese viria como uma nova verdade, foi trocada exatamente por essa tendência do pensamento chamada de polarização, que eu diria de polarização. O que seria essa polarização? Ou seja, a base de uma ideia não estaria mais dentro do círculo dessa ideia, mas a base dessa ideia, das ideias
é exatamente a existência do outro contrário, ou seja, da antítese. Agora estaria a tese e a antítese, né, sempre numa forma de polarização. É totalmente diferente da dialética, porque a dialética ela, ela sempre ela procura síntese. A tese e a antítese são cíclicas, elas estão sempre mudando, porque sempre a síntese vai formar uma nova tese, e antítese e síntese continuamente. Mas a polarização não. A polarização é a tese e a antítese, e uma existe por causa da outra. Eu vou dar um exemplo para que nós possamos entender. Por exemplo, direita e esquerda. As pessoas que fazem parte da direita e da esquerda, elas, elas se intitulam de direita não por causa dos princípios em si da direita, mas porque não são da esquerda. E vice-versa. As pessoas da esquerda, elas estão na esquerda não por causa dos princípios que a esquerda tem, ou os princípios que regem para que ela seja esquerda. Mas essas pessoas são da esquerda por causa que eles não são da direita. Isso é muito interessante. É por isso que nós vemos muitas coisas no Brasil e no mundo. As pessoas mostram o erro, a corrupção, tá claro a corrupção, mas a pessoa, mas eu não sou da direita, eu sou da esquerda. Ou então quando alguém mostra alguma coisa, mas você tem que entender que você não é da direita, você é da esquerda. É muito interessante e essa é uma das razões. E quando você vai conversar com uma pessoa e falar o problema do governo, a pessoa imediatamente fala, você também, você que é do PSDB, você também tem que ver que eles têm defeito. Quer dizer, a pessoa nem sabe se a outra pessoa é do PSDB ou torce, ou voltou no PSDB, mas imediatamente ela fala, porque ela encarnou essa ideologia da polarização. Vou dar outros exemplos. Por exemplo, fundamentalista e progressista. Quando, por exemplo, quando se fala, quando se debate sobre o aborto, quando se debate sobre a família, sobre o homossexualismo, sobre heterossexualidade, homossexualidade, adoção de casais homossexuais, maioridade penal, as pessoas imediatamente não veem princípios, mas elas veem o seguinte: você está falando isso porque você é fundamentalista. E aí você está falando isso porque você é progressista. Nós temos que entender que nós somos fundamentalistas ou nós temos que entender que nós somos progressistas. Então, se você é fundamentalista, eu sou e ele é progressista, então o que me faz lutar é exatamente para mostrar que eu não sou progressista. E esse pensamento não está baseado exatamente como eu falei nos princípios, mas está baseado por causa da polarização. A tese e a antítese estão em contraste. Se um acabar, o outro não tem motivo para existir, porque não existem princípios, não existe base, não existem proposições absolutas. Outro exemplo, religioso e laico. Um exemplo, religioso e laico. As pessoas não percebem que laicidade não significa ateísmo. Laicidade é exatamente a abertura para todos os âmbitos, em todas as esferas, seja religiosa ou não religiosa. Laicidade não é proibição
de santos, independente se eu concorde ou não. Laicidade não é proibição de crucifixos. Laicidade não é proibição da Bíblia. Laicidade também não é proibição, não é é, uma autorização ao ateísmo. Laicidade é permitir que, se uma instituição ela é cristã ou ela é budista, vamos dizer assim, ela pode colocar um Buda. Se a instituição é cristã, ela pode colocar um símbolo de fé, ou então uma Bíblia, ou sei lá, alguma coisa. Se essa instituição é, é ateísta, ela tem todo o direito de retirar. Isso que é laicidade, é liberdade de ter vários pontos de vistas. Mas as pessoas confundem exatamente por causa do pensamento pós-moderno, da tendência pós-moderna, da polarização. No caso, você é religioso e nós somos laicos. É por isso que há uma discussão sobre para que tire o nome Deus seja louvado das cédulas, né, do real. Aqueles que defendem a laicidade do país dizem não pode ter. Então, Deus seja louvado numa cédula, não pode ter, porque o país é laico. Mas aí não está tirando a laicidade do país, nem está dizendo que as pessoas têm que, todas as pessoas têm que acreditar ou têm que louvar da mesma forma. Aí sim seria a quebra de uma laicidade. Mas por que as pessoas elas estão confundindo isso? Eu não acredito que seja ignorância, não acredito. Mas esse pensamento pós-moderno de polarização. Outro exemplo, ateísmo e teísmo. Ateísmo e teísmo. O ateísmo, para vocês terem uma ideia, nós temos visto aí, tentaram processar o Datena. Se não processaram, não cheguei a ver dados, mas que houve uma tentativa de processo ao apresentador da Atena, da TV Bandeirantes, porque ele falou algumas coisas que não atingiu diretamente os ateus, mas eles acharam que foram atingidos. Então eles se defenderam, foram lá, foram reivindicar e tentaram processar o Datena. O que é isso? O que é isso? E são ateus? Então demonstre que são ateus. Ou seja, eles estão agindo como fundamentalistas religiosos e nem perceberam isso. Exatamente, eles são ateus, eles se consideram ateus porque eles estão em frente com os teístas. Se não houvesse teísmo, não teria razão para eles reivindicarem ou fazer alguma coisa. E tem até a associação dos ateus. Agora, eu imagino que a associação dos ateus, né? É interessante isso, né? Defesa do ateísmo. Defender algo que não existe. Imagine se nós fizermos a associação daqueles que não acreditam no lobo mau. Eu vou fazer uma associação daqueles que não acreditam em lobo mau. Imagine isso, eu fazer uma associação dessa. E defender, olha, gente, nós somos aqui de um grupo, nós estamos defendendo que não existe o lobo mau. Ia ser completamente patético isso. Mas por que isso? É exatamente por causa dessa polarização, desse pensamento pós-moderno. Outro exemplo, neodarwinismo e TDI, Teoria do Design Inteligente. Por que que muitos cientistas, eles veem evidências claras? Eu digo claras porque são evidências científicas que há evidências de design na natureza e muitos experimentos e muitos estudos, né? E por que que muitos cientistas não se consideram da TDI,
adeptos do design inteligente. Design inteligente. Por quê? Porque para eles são neodarwinistas. E pronto. Eles são neodarwinistas. Eles não se baseiam mais em princípios, em evidências. Por que muitas universidades, como a Universidade de Campinas, não aceitou o primeiro congresso do primeiro congresso do design inteligente em São Paulo? Foi necessário fazer um hotel à parte. Por quê? Porque eles são neodarwinistas. A maioria dos cientistas da universidade são compostos de neodarwinistas. Então, é claro que eles não podem aceitar. Esse é o pensamento pós-moderno, que leva a essa polarização e não se baseia mais em princípios. Outro exemplo, ciência e religião. Ciência e religião, ou seja, por ser ciência, por ter o nome de científico, não pode ter evidência nenhuma de Deus, não pode ter evidência nenhuma de designer, não pode ter evidência nenhuma de alguma coisa sobrenatural. Mas ET pode. ET, sim, ET pode, né? Eu já ouvi uma entrevista de Dawkins dizendo que tudo indica que a vida poderia ter vindo de um ET que teria evoluído de um outro planeta. Mas ET pode, mas Deus não pode. Por quê? A ciência e religião. Deus dá a ideia de religião. É religião. Aliás, a ideia de Deus não é algo religioso, é filosófico. Religião implica em rituais, implica em, em, em designar rituais ou normas, dogmas, mas o fato da existência ou não de Deus não implica em religião, implica em filosofia, implica em uma conclusão filosófica. E implicações, pode haver implicações religiosas, mas isso em outros campos. Assim como o design inteligente é científico, mas que há implicações em várias áreas, como também pode ter implicações ateístas, no caso da teoria da evolução, o neodarwinismo, pode ter implicações ateístas, mas isso é outro campo. Então, essa dificuldade é por causa do pensamento pós-moderno, que eu diria e chamaria de polarização. Qual o problema disso? O problema disso é, como eu falei anteriormente, é que as pessoas não veem princípios. Elas não veem princípios. Elas veem exatamente o lado oposto. Por exemplo, você vai falar, olha, o Brasil está passando um momento terrível de corrupção. Disse, e o PSDB não passou também? E também, todos não fazem isso? Se for para outro partido também não vai fazer? Quer dizer, é o fato da polarização. Não se pensa mais em princípios. Esse pensamento tem sido tão sério que hoje em dia nós podemos perceber seriamente debates que os argumentos é exatamente demonstrar que não é que não pensa como o outro pensa. O argumento não está exatamente em si para defender com base em princípios, mas o argumento está exatamente em não ser esse pensamento. Vou dar outro exemplo. Eu já vi muitos debates de pessoas que chamam alguém que é contra as relações homoafetivas ou casamento homossexual e aqueles que são a favor. E a defesa daqueles que são a favor do casamento homossexual
eles não defendem, por exemplo, com base em princípios, com bases em dizendo, por exemplo, o casamento homossexual, ele é com base nisso, ele é natural por causa disso, ele é isso, ele completa, ele é essencial à vida. Eu não vejo isso. Os debates é o seguinte, sobre homossexualismo e aqueles que são a favor, é o seguinte, olha, a homofobia está muito grande no Brasil. Pessoas estão matando homossexuais. Ou seja, esse argumento é o argumento que as pessoas estão usando para contra a família tradicional. E aqueles que defendem a família tradicional dizem exatamente o contrário. Olha, a família, ela tem que ser preservada, porque a família é, tem que ser conforme a Constituição, homem, mulher. É verdade, concordo perfeitamente, meu pensamento é esse exatamente, da Constituição e é bíblico, mas não se tenha uma base em princípios, uma base em absolutos, em uma base que se possa confrontar exatamente com base no princípio e não no contrário do outro. Esse é o problema da polarização. Você é de esquerda, eu sou de direita, ou você é de direita, eu sou de esquerda. E, toma-se então a debates, a, a, a jogo de palavras que simplesmente só demonstram essa polarização. Então é isso.